Olá, eu sou Rodrigo Fonseca, curador de vinhos do Super Nosso. É um prazer participar dessa 12ª Feira de Vinhos. A direção do Super Nosso montou uma equipe de curadoria com ampla experiência técnica em vinhos, no mercado de vinhos também, equipe que já viajou por inúmeras regiões mundo afora e vai ser a responsável por selecionar os rótulos que estarão à venda nas lojas. Será uma grande gama de vinhos em todas as faixas de preço e preços muito competitivos. Essa é uma missão essencial. Os vinhos têm que refletir a variedade, a origem e ter preços competitivos. A nossa ideia no Super Nosso é que o consumidor tenha um retorno muito grande por cada real gasto. Nós vamos começar falando sobre o processo de produção de vinhos brancos. Este é um mini curso de iniciação sobre os vinhos brancos. O fluxograma mostra as fases da produção de vinho. Primeiro a colheita, depois a separação dos bagos do engaço, depois a prensagem, a fermentação, depois pode ter uma fase de envelhecimento em barricas ou simplesmente estabilização para engarrafamento mais rapidamente. Se todos os vinhos são feitos dessa maneira, o que diferenciaria os vinhos? Nós vamos então ver que existem inúmeras variedades que vão dar gostos e aromas diferentes aos vinhos. Existem inúmeras regiões produtoras que vão refletir no vinho as características climáticas e de solo. Nós vamos ter os cuidados nos vinhedos. Por exemplo, um produtor pode produzir 6 toneladas por hectare, enquanto seu vizinho pode produzir 12. Isso vai fazer com que o vinho seja completamente diferente. Nós vamos ter aqueles vinhedos que têm uma exposição solar privilegiada, às vezes muito melhor do que um vinhedo ao lado que não vai estar virado para a mesma posição. Então, um vai receber mais insolação do que o outro, isso pode fazer a diferença. Nós temos os cuidados na vinificação também. Os grandes vinhos brancos são fermentados em barricas de carvalho. Esse é um processo mais custoso do que fermentar grandes volumes em tanques. Existem aquelas uvas que podem ser cultivadas apenas em certas regiões, porque não viajam bem. Existem outras uvas que são cultivadas em várias regiões diferentes mundo afora e que vão refletir de uma maneira ou de outra, mais intensa ou menos intensa, aquela região da onde provém. A gente, a grosso modo, poderia dividir o vinho em 3 classes. São aqueles vinhos mais simples e de custo mais baixo, que obrigatoriamente têm que ser bem elaborados, têm que ser de boa qualidade, não interessa a faixa de preço. Eles vão ter um frutado puro, eles vão ter menor concentração, menor persistência e o frescor vai variar de moderado a mais intenso um pouco. A segunda faixa de vinhos, vamos chamar de vinhos intermediários, eles já refletem a região e a variedade com mais nitidez, eles já têm uma certa complexidade e uma certa sofisticação no processo de produção. Já os grandes vinhos têm a obrigação de refletir a variedade de que são elaborados, a região da onde vêm. São vinhos de grande elegância, intensidade, um equilíbrio muito grande, persistência muito grande também. São vinhos, em geral, ícones e, ao contrário dos vinhos mais simples, cujo custo é proporcional ao custo de produção, estes grandes vinhos vão ter um custo, apesar da
terra, em geral, ser muito cara nas regiões nobres, eles vão ter um custo que vai variar mais com a demanda. Então, eles vão ter um custo independente do custo de produção. A gente tem que ter duas visões ao beber um vinho, se a gente está degustando ou simplesmente bebendo. Vamos chamar de beber aquela situação descontraída. Pode ser uma festa, uma reunião com amigos, onde a gente bebe sem prestar muita atenção. E a gente tem aquela ocasião que a gente quer extrair o máximo do vinho, a gente tem que degustar. O que a gente tem que prestar atenção na hora que está degustando um vinho? Em algumas características, como concentração, intensidade, frescor, complexidade, equilíbrio, persistência no final, e se o final é harmonioso ou se tem alguma coisa que é quente ou áspera no seu final. Nós vamos mostrar aqui uma série de vinhos, são degustações comparativas entre vinhos que vão ajudar o consumidor a perceber características diferentes, e ao perceber essas características diferentes, o consumidor poderá se orientar na hora de escolher um vinho para qualquer ocasião. É claro que ele pode contar também com a ajuda dos sommeliers das lojas do Super Nosso, sempre prontos a fazer indicações. Nós vamos começar com dois vinhos de características bem diferentes. Um é um vinho verde feito com a casta Arinto. Os vinhos verdes têm algumas características muito particulares. São vinhos de grande frescor, dado pela acidez. São vinhos que costumam ter, a maioria tem, um pouco de gás carbônico dissolvido, dá aquela sensação de agulha, mas não é um vinho espumante. São vinhos que têm um teor alcoólico relativamente baixo e podem ter açúcar residual para compensar a sua acidez. Estes vinhos são ideais para um aperitivo ou pratos bem leves. Em contraste com o vinho verde português, nós temos um francês da região sul da França, Languedoc. É um vinho feito com as uvas Vermentino e Viognier. São uvas de acidez moderada, mas que têm também um frutado bastante agradável, atraente, e a uva Viognier, que tem por característica notas de pêssego, aparece perfeitamente nesse vinho. Então nós temos aqui um vinho com frutas brancas predominantes, maçã verde, maçã e pera, e aqui um outro onde já tem uma fruta mais madura e menor acidez. Já que falamos da Viognier, nós vamos passar para dois vinhos feitos com a uva Viognier, um chileno e um argentino. Uma uva que viaja bem. Em vários países ela é cultivada com sucesso, absorvendo características de cada região. Este aqui é um vinho mais simples, de rendimentos mais altos, fermentado a temperaturas relativamente baixas em grandes tanques de aço inox. Essa fermentação a baixa temperatura preserva a frutuosidade do vinho e dá mais intensidade ao aroma. A Viognier é uma uva bastante aromática. Este aqui, um argentino, feito de uma maneira, vamos chamar, mais sofisticada. Os rendimentos são mais baixos e a fermentação ocorre em barricas de carvalho. O fato da fermentação ocorrer em barricas de carvalho vai fazer com que os aromas e sabores extraídos do carvalho se integrem muito melhor ao vinho. Então, são vinhos de acidez moderada, uma certa untuosidade na boca, vinhos aromáticos, este aqui bem mais complexo do que este. Passando aqui a terceira dupla de vinhos, nós temos um chileno e um Bordeaux. Ambos são feitos com a uva Sauvignon Blanc. Este é um vinho da família Torres e a origem é Curicó. A família Torres foi pioneira ao se instalar no Chile em 1978 e mostrar ao mundo o que era capaz o Chile.
projetou os vinhos chilenos no mercado internacional. Então, é um Sauvignon Blanc de clima relativamente quente, e isso é mostrado no seu frutado, que dá aquela sensação de fruta madura no final. Já este aqui é um Sauvignon Blanc de clima mais temperado, mais frio do que esse. Isso se percebe de novo no frutado do vinho. Todos dois são típicos Sauvignon em aromas e sabores. Este aqui, um vinho mais sofisticado um pouco, mais concentrado um pouco, e uma maturidade de fruta diferente deste. A maturidade desse vinho eu chamaria assim de perfeita. Ele não é um vinho tão austero quanto os Sauvignon Blanc de clima mais frio, como Sancerre e Puy-Fumé. É um vinho perfeitamente maduro e muito comparável aos melhores Sauvignon Blanc do Friuli na Itália, que tem características de clima bastante semelhantes. Aqui nós vamos passar a dois vinhos com características bem diferentes, de variedade, de acidez e de complexidade. Esse é um Riesling, uma das grandes uvas do mundo, de região fria da Alsácia, uma região que dá vinhos com boa acidez, e essa acidez é completada por um pouquinho de açúcar residual. Riesling é uma uva que dá origem a vinhos que a gente chama de construídos em cima de uma espinha dorsal de acidez. Claro que é uma uva sofisticada, porque ela é longeva e gera vinhos de grande complexidade, mas a espinha dorsal é a sua acidez. Esse aqui é um vinho construído em cima do seu frutado generoso. É um Pinot Gris, que coincidentemente é cultivada a uva na Alsácia também, mas esse é um argentino de clima relativamente quente, acidez moderada e um frutado super generoso. Então são dois vinhos de qualidade equivalente, mas de características marcadamente diferentes. Chegamos então aos três últimos vinhos. Todos três são Chardonnay. Este aqui, um Chardonnay de clima relativamente frio no Chile. Não é o clima mais frio do Chile, é Casablanca, mas é relativamente frio. É um vinho mais poderoso, mais concentrado, com presença mais marcante de madeira, porque ele é envelhecido em barricas de carvalho americano e francês, e se percebe nitidamente a presença da madeira ao lado da sua concentração, da sua potência. Este é um vinho de uma região que produz alguns dos melhores chardonnays chilenos, é Limarí, uma região relativamente nova, em ascensão, 400 quilômetros ao norte de Santiago. É um vinho que foi fermentado em barricas de carvalho francês, onde permaneceu durante 10 meses. Então, ele é um chardonnay de clima frio, bastante elegante, com carvalho perfeitamente integrado. Chegamos, então, a um chardonnay da Borgonha. Borgonha é a região mais famosa do mundo pelos chardonnay. Lá são feitos os grandes chardonnay do mundo e em sub-regiões muito específicas. Este aqui não é de nenhuma sub-região específica, é um Borgonha que a gente chama de genérico, mas já é um vinho muito bom. Ele mostra uma grande pureza de fruta, de clima frio, tem as notas de maçã, de pera principalmente, tem ligeiras notas florais, tem ótima acidez. Foi feito em tanques de inox, onde permaneceu em contato com resíduos de fermentação, as borras finas, e um trabalho foi feito com essas borras finas durante vários meses para que o vinho tivesse maior cremosidade na boca. Então, além da textura impecável, ele ainda tem um bom peso no meio de boca, dado pela presença dessas borras finas de fermentação durante o processo de produção. É um exemplar de Chardonnay puro, sem interferência de madeira, contrastando com esses dois aqui. Para terminar, eu gostaria de abrir alguns vinhos, um vinho, e fazer uma
um brinde a vocês, relembrando o seguinte: vinho branco é um vinho mais delicado para pratos mais delicados. Isso vai de saladas, frutos do mar com grelhados, preparados de maneira mais simples, sendo que aquelas preparações mais intensas e mais sofisticadas vão pedir vinhos mais complexos e mais concentrados. Saúde!